E aí, Formiga Tony? Perdura, hein? E aí, Samuel? E aí? Beleza? E aí, então? E aí, seu Marco? Tranquilo. Hospedado? Tô? E aí? Parabéns, viu? Tamo junto. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta sexta-feira, o duelo contra o Red Bull Bragantino, novidades na lista dos relacionados, ausência também, vamos falar muito sobre isso, acordo com o Mineirão, agora já existe um acordo firmado. O contrato mesmo deve ser assinado nos próximos dias, mas já tem uma proposta assinada pelas partes, vamos trazer detalhes sobre isso. Balanço do Cruzeiro também, apontando uma dívida que a gente já imaginava. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Cruzeiro em Campinas para o duelo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, Campinas e Bragança Paulista, cidades próximas. E o Cruzeiro fica concentrado então em Campinas, com os seguintes jogadores relacionados: goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita, 3 aí até pela viagem. Laterais, Marlon, William, Kaique e Igor Formiga. Zagueiros, Luciano Castan, Neres e Reinaldo. Reinaldo reaparece. Volantes, Richard, Ramiro, Neto Moura, Matheus Jussa e Felipe Machado. Meias, Matheus Vital, Nicão e Daniel Júnior. Atacantes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Rafael Bilu, Estênio, Wesley e Henrique Dourado. Henrique Dourado relacionado, agora sim para ficar no banco. O Cruzeiro informou aí mais cedo sobre a resposta da FIFA, o jogador liberado até que tenha um julgamento final. E quem não veio é o Alisson, volante. Ele reclamou de um incômodo no joelho, ficou em Belo Horizonte vetado para este compromisso. Vamos aguardar, terá mudança na zaga. O Lucas Oliveira cumpre suspensão. Neres deve ser o substituto, com o Reinaldo ficando como opção no banco. Vamos acompanhar então o Cruzeiro neste duelo contra o Red Bull Bragantino, terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, talvez a principal informação do dia é sobre o acordo com o Mineirão. Agora já existe uma proposta vinculante assinada pelas partes de um vínculo de 3 anos. O restante de 2023, 2024 e 2025. Dentro daquilo que a gente já falava, 2023, um contrato melhor do que o do ano passado, 2024 vai melhorando, 2025 também. O principal nisso, para os próximos anos, é que, com este comitê que foi criado, governo, os clubes, enfim, para resolver a situação, a prioridade de futebol será vista em 2024, então as datas serão bloqueadas. Tem o calendário da CBF que sai ali por volta de setembro, outubro, então já é possível mais ou menos você saber, ó, nessa semana aqui vai ter jogo, nessa aqui vai ter jogo, nessa não vai ter jogo. Então, prioridade máxima para o futebol. O governo já tinha falado sobre isso, chegou firme para que o futebol seja a prioridade do estádio. Ele foi construído para isso e não para show. Então, a Minas Arena vai ter que cumprir isso e pelas informações que a gente tem, até uma apuração com os amigos do Deus Medibre, é um fator que vai ser importante nos 2 anos do contrato, depois deste ano agora. Porque este ano agora já tem alguns shows confirmados, eles vão tentar fazer alteração daqui e dali, mudar algum jogo na CBF, mas isso tem que aguardar. Quando o Cruzeiro volta para o estádio? A ideia é o jogo do Fluminense, dia 10 de maio, mas vai depender do gramado, então semana que vem isso vai ser avaliado. Por exemplo, o Atlético está tirando o jogo da Libertadores na semana que vem de lá porque o gramado está ruim. E no outro final de semana tem show lá no Mineirão, no gramado. Então, não sei se vai ser esse jogo contra o Fluminense. É aguardar, mas em breve o Cruzeiro vai retornar. Se o gramado estiver mais ou menos, para uma prática de futebol, pode ser lá o jogo do dia 10 de maio à volta. Se não, vai ficar mais para frente, mas é fato que este contrato, que vai ser assinado, né, é uma proposta vinculante, o contrato vai ser elaborado pelas partes e assinado então
vínculo até o final de 2025. Balanço do Cruzeiro. São 2 balanços, importante a gente dizer isso. Um balanço da associação, esse aí precisa passar pelo Conselho Deliberativo, e um balanço da SAF, que tem a data para sair até o dia 30, até domingo. A SAF tem que publicar este balanço. E o balanço da associação, uma informação até divulgada pelo Globoesporte.com, a dívida do Cruzeiro na casa de 1 bilhão e quase 1,1 bilhão, menos que isso. É o que já estava aí de dívida, não teve mudança assim significativa, até porque foi o primeiro ano da transformação em sociedade anônima do futebol, mas a expectativa é de que o Cruzeiro alcance aí a recuperação judicial e no outro balanço do ano que vem o negócio comece a melhorar significativamente. Então, o balanço não apresentou nenhuma alteração importante em relação à dívida. O Globo Esporte até destaca aqui, ó, dívidas de curto prazo, isso é importante, 384 milhões, longo prazo 715 milhões. Então, isso aí é bom você controlar, né? Que a dívida de curto prazo é a que te sufoca e você tem que pagar juros, enfim, tudo mais. Então, vamos seguir acompanhando, assim que tiver todos os detalhes, vamos trazer um especialista aqui para falar para todos vocês no canal. O time está concentrado aqui em Campinas e vai logo mais pegar a estrada para Bragança Paulista. Foram novidades relacionadas pelo técnico Pepa, o Henrique Dourado, centroavante, ficando pela primeira vez à disposição no banco. O Neres deve ser o titular ao lado do Luciano Castan e por isso o Reinaldo também aparecendo na lista deve ser opção no banco para este duelo. Vamos aguardar, a escalação saiu 1 hora antes da bola rolar, se vem mais mudança ou se Pepa mantém a formação do último duelo, mas talvez, claro, com Richard retomando a condição titular, até foi preservado ali, estava no limite no duelo contra a equipe do Náutico e por isso começou o Felipe Machado. Se o Richard começar, o Felipe Machado vai para o banco ou ele pode ganhar uma outra função no time titular. Vamos aguardar algumas das opções que tem o técnico Pepa. Ontem saiu o acordo entre Cruzeiro e Mineirão e Minas Arena, e os clubes, o Cruzeiro e a Minas Arena, até emitiram uma nota em conjunto, confirmando que o acordo vai ser até dezembro de 2025. Eles assinaram ali um termo que foi importante, o termo mediado pelo governo. Como eu disse, o governo entrou mesmo de vez na história e a ideia é jogar contra o Fluminense dia 10 de maio, mas para isso o Cruzeiro fará uma avaliação no gramado. Se o gramado estiver ok, pelo menos razoável, o jogo será mesmo no Mineirão. Caso contrário, espera uma melhora no gramado para confirmar de vez a volta ao Gigante da Pampulha. Lembrando que alguns jogos da temporada ainda precisarão ser no Independência. O Cruzeiro tem até um contrato com o Independência, mas que não vai atrapalhar em nada. Quando tiver jogo no Mineirão, não tem nenhum problema. Então a volta está confirmadíssima ao Gigante da Pampulha. Contrato até 2025, 2023, 2024 e 2025. Sobre o balanço financeiro, saíram balancetes do ano de 2022 da associação. Importante dizer que ainda terá um balanço da SAF do Cruzeiro, da Sociedade Anônima do Futebol, e a gente teve acesso a esse balancete. Eu até mandei para um analista, que é o Fernando Ferreira da Pluri Consultoria, e pedi a ele para fazer uma avaliação. Assim que tiver, vamos subir aqui no canal. Mas, por exemplo, está até lá no deusmedibre.com.br. Foram 109 conselheiros, a dívida do Cruzeiro, o passivo, está na casa de 1 bilhão e 50 milhões de reais, 109 conselheiros votaram, o balanço foi aprovado com ressalvas, 69 votaram sim, com essas ressalvas, e 40 votaram não. O perfil da dívida do Cruzeiro, o clube teve um déficit no ano de 65 milhões, por isso a dívida na casa de 1 bilhão e 50 milhões,
e o Cruzeiro apresenta como dívida naquele passivo circulante, né? Que é a dívida mais importante que aquela, vamos dizer, imediata. 383 milhões de reais. E também, aí o passivo não circulante, dívidas de longo prazo, né? Esses 383 milhões, curto prazo. Longo prazo, 715 milhões de reais. Então, claro que o principal para o Cruzeiro é conseguir aprovar o plano de recuperação na RJ, na recuperação judicial, o plano de pagamento aos credores, e seguir diminuindo esse passivo. Aí, claro, o balanço da outra temporada do ano que vem seria muito melhor. Então tem pontos importantes ainda para o Cruzeiro passar até que tudo se restabeleça. Só, por exemplo, no plano de recuperação judicial, o Cruzeiro tem um valor lá de quase 600 milhões de reais. Então, isso tudo sendo negociado, o Cruzeiro aí pode começar a dar um novo rumo na sua dívida e nesta reestruturação financeira. Tá falado, pessoal?